Não pensem que vocês vão só assistir não, hein? Em algum momento vocês vão ser coautores dessa história também. Podemos começar então? Podemos? Então vamos lá. Chamex apresenta Era uma Vez. Era uma vez uma menina muito triste. Ela achava que não sabia criar. A menina nunca sabia com o que brincar, o que desenhar ou como contar uma história. E isso deixava ela muito chateada, muito triste. Um belo dia, essa menina encontrou uma casa. Por fora, essa casa era muito simples e ninguém dava muito valor para ela. Mas essa menina, com todo o seu coração, decidiu entrar na casa. E assim ela foi. Abriu a porta e entrou. A cada passo lá dentro, ela via as coisas de dentro da casa se transformando. O que era preto se transformava em branco e o que era cinza ficava imediatamente colorido. Era uma casa mágica. De repente, dentro da casa mágica, a menina encontrou 4 pessoas. A primeira tinha os cabelos castanhos e cacheados e tinha a pele morena. O segundo tinha cabelos assustados e um sorriso alegre. A terceira era baixinha, bem baixinha, com olhos esperançosos. O quarto tinha carinha de apaixonado. Tô vendo gente aqui com carinha de apaixonado também. Um monte de gente aqui com carinha de apaixonado. Juntos, os 5 começaram a desvendar a casa mágica. Eles foram caminhando ali dentro e aos poucos eles perceberam que estava numa realidade diferente. Assim, eles batizaram a casa mágica de Canano. Canano. O que essa palavra lembra pra gente? Canano. Cá me parece casa, mas e nano? Alguém tem alguma ideia? Hã? Nano? Sim, nano tem a ver com pequeno. Nanopartículas. Será que era uma casa pequena? Vamos ver. Dentro da casa, tudo era nanométrico. É isso mesmo. Tudo era muito pequenininho. Eles quase não conseguiam enxergar as coisas dentro da casa, de tão pequenas que as coisas eram. O menino de cabelos assustados, então, ansioso do jeito que ele estava, tocou em um dos objetos que brilhava intensamente. Quando ele tocou naquele objeto, a casa começou a tremer. E todos levaram um grande susto, inclusive os cabelos do menino. Os 5 amigos, então, encolheram, ficaram pequenininhos, minúsculos, nanos. Eles tinham o tamanho das formigas. Agora, pequenos, eles conseguiam enxergar
melhor todas as coisas. Descobriram que entre eles, entre os 5, havia uma estranha ligação, uma estranha conexão. Sabe o que eles descobriram enquanto eles conversavam? Eles descobriram que os 5, todos tinham nascido no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, no mesmo segundo. Já parou para imaginar uma pessoa que nasceu no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, no mesmo segundo que você? Ah, com certeza essa pessoa deve ter alguma ligação com você, né? Eu queria conhecer uma pessoa que nasceu no mesmo segundo que eu. Misteriosamente, a casa tremia, desaparecia e reaparecia em alguma cultura diferente, em algum lugar do mundo. E toda vez isso acontecia. Quando os 5 menos esperavam, a casa tremia, desaparecia e aparecia num outro lugar com cultura diferente. A menina triste, que achava que não sabia criar, se chamava Duda. Ela ficou feliz. Ela ficou muito feliz ao conhecer tantas coisas novas. Depois de muito viajarem dentro da Canano, os 5 amigos decidiram que era hora de se despedir. Eles se abraçaram num abraço tão gostoso, num abraço tão caloroso. Os olhos deles brilhavam tanto, mas cada um precisava seguir seu rumo, voltar para casa. Cada um deles morava em um dos 5 diferentes continentes que nós temos no mundo. E assim eles foram, cada um para o seu respectivo continente. Duda, a menina triste, que achava que não sabia criar, morava no continente americano, num país chamado Brasil. Quando chegou em casa, depois de toda essa experiência, depois de toda essa aventura, Duda pegou um caderno que ela tinha lá esquecido no quarto e que ela nunca tinha nem aberto. Duda pegou um caderno, pegou uma caneta, pegou algumas canetinhas de colorir e disse assim: eu vou para a praia, que tem aqui perto de casa. Foi para a praia, recebeu aquela luz, aquele vento gostoso e pela primeira vez na vida, ela resolveu escrever. Ela, aquela menina que achava que não sabia criar, resolveu pela primeira vez, ao menos tentar escrever. E então, impactada com aquela história, com aquela aventura que ela tinha acabado de viver, Duda começou a história. E na história de Duda, no mundo que ela vivia, ela era muito diferente. Muito diferente de tudo e de todos. Garras começaram a sair das suas mãos, todo o seu corpo ficou coberto por escamas, e sem mesmo entender o que estava acontecendo, os amigos de Duda, ao verem aquilo, saíram correndo, assustados. Tchau, Duda! E ela, não, gente, volta, eu explico. Tchau, Duda! E todo mundo saiu correndo. Mas o que eles não sabiam é que Duda também via coisas estranhas neles. Pelos no corpo, olhos grandes, garras, espinhos. Eles correram de Duda
correram da diferença que Duda apresentava, mas eles não sabiam que para ela, eles também eram diferentes. E esse foi apenas o começo da história que Duda, a menina que achava que não sabia criar, começou a escrever. E como vocês acham que a história de Duda poderia continuar? O que acontece depois disso? Depois que os amigos correm com medo da diferença dela e ela se dá conta que eles também são diferentes. O que pode acontecer? Alguém aí quer ser coautor da história da Duda? Eu acho que eles podiam, cada um identificar a diferença dos outros em si mesmo. E assim eles enfrentam juntos as diferenças e convivem. Vocês ouviram? Muito bom, hein? O que acontece então na história da Duda? Temos aqui uma autora, uma coautora. É que todos os amigos que fugiram de Duda olharam para trás e viram a menina lá, triste, porque eles haviam fugido. Foi então que eles resolveram, entre eles, voltar. Afinal de contas, ela é nossa amiga, né? Vamos voltar lá. Vamos conversar com a Duda. Eles voltaram. Quando eles voltaram, Duda mostrou para eles que espinhos também saíam do corpo deles. Duda mostrou para eles que garras também cresciam nas mãos deles. E assim, os amigos e amigas de Duda começaram a perceber uns nos outros as diferenças que existiam entre eles. E sabe o que acontece no final dessa história? Essa parte eu vou inventar agora, seguindo a sua dica. A diferença entre eles não afastou. Pelo contrário, juntou. Eles perceberam que era muito divertido conhecer coisas novas, conhecer pessoas diferentes, conhecer lugares diferentes. Imagina só, se eu tivesse um amigo com espinho na pele, eu ia querer mesmo era coçar minha cabeça com os espinhos dele. Já que eu não tenho espinho, eu me aproveito do espinho do outro. Não é não? O que é diferente, quem é diferente, tem muito a nos somar. Tem muito a acrescentar na nossa vida. E Duda, antes, não sabia criar, não sabia escrever, não sabia contar uma história. Sabe por quê? Porque ela não saía do seu quarto. Ela não saía da sua casa, ela não saía do seu próprio mundo. Depois que Duda conheceu a Canano, essa casa mágica, ela teve contato com muitas coisas diferentes. E aí, quando você tem contato com essas coisas, a sua criatividade brota, brilha, aparece. E essa história foi construída aqui, hoje, na Bienal. Eu acho que a gente tem que publicar essa história, hein, porque ficou tão bonita. Foi realizada por vários autores e autoras que escreveram cada um uma parte aqui no nosso painel. E foi realizada agora, ao vivo também, porque surgiram muitas autorias. E a vida também é assim. Se a gente quer escrever uma história sozinho, talvez essa história seja um pouco pobrinha. Mas se a gente constrói uma história coletivamente, com todo mundo, ela pode ser muito rica e muito linda. Essa história